caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. A Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, ela foi fundada em 1867, né? Aliás, o Asilo São Luís foi fundado em 1867. A partir daí é que vem a idealização da escola, da congregação como um todo. Inicialmente, o padre Domingos Evangelista de Souza, mais tarde que ele se torna Monsenhor, né? Já costumo falar Monsenhor Domingos, mas foi um pouquinho mais tarde que ele se torna Monsenhor. Ele fundou então primeiramente o Asilo São Luís para acolher crianças e jovens, crianças abandonadas e filhos de ex-escravos, e para trabalhar com essas crianças, dar uma direção à vida dessas crianças. Mais tarde ele vai criar a Irmandade, né, que hoje a gente conhece como Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. E essas irmãs vão inicialmente, elas são convidadas a ajudá-lo na educação dessas crianças, colaborando com ele na educação dessas crianças que ele havia acolhido. Com o tempo, essa obra dele vai ampliando, né? Passa então para escolas, colégios, instituição de apoio, a pastoral, a saúde. Então, as irmãs elas vão atender a educação, elas vão ter creche, elas vão atender asilos, elas vão trabalhar também ajudando com o apoio em hospitais. Então, é um trabalho muito intenso, de muita dedicação ao ser humano, né? Em 1945 houve a bênção fundamental aqui dos alicerces do prédio. Bom, levaram mais ou menos 5 anos construindo. Então, em 1950 começou a funcionar o colégio. Foram atrás de um diretor, porque os donos aqui eram todos gente da roça, pessoas incultas, etc. Então foram procurar o professor Martin Cyprien, né? Martin Cyprien, um francês que estava lá em Pará de Minas, dando aula por lá também, na faculdade lá. Então eles convidaram e ele veio para aqui como diretor desta escola, Seminário São Geraldo. E aqui funcionou então durante uns 10, 15 anos por aí. Foi quando eles pararam com o colégio e venderam então a propriedade aqui para a Diocese de Divinópolis. Então foi uma dificuldade imensa de comprar isso aqui, mas aí assim funcionou. Para quê? Para que pudesse funcionar aqui um seminário diocesano, seminário, né, com os estudantes, etc. E nesta época, nessa época a coisa ficou meio séria em respeito ao seminário, porque aconteceu o Concílio Vaticano II, então deu uma certa mexida na igreja, e então os seminários entraram. Então começou a funcionar o seminário aqui, mas ficou pouco tempo com o Monsenhor como reitor. Pouca gente, pouco tempo. Eles vieram para cá com a licença de Dom Cristiano, daqui ficaram aqui durante, quer ver, foi em 68 mais ou menos, mais 68, mais 68, elas ficaram aqui, até que elas conseguiram construir a casa delas lá embaixo, elas ficaram aqui uns 68, 70, 5 anos, né? 5 anos por aí, uns 5 anos mais ou menos, elas ficaram aqui, e nessa casa. Começou então o Colégio São José São Geraldo aqui, aí unificou, o seminário chamava-se Seminário São José, né? Dom Cristiano então cedeu para ela desde que funcionasse São Geraldo e São José, então foi criado esse tipo de empresa, né? Foi criado então o Colégio São José e São Geraldo, e aqui elas tocaram o barco até que elas foram lá para baixo.
importante, politicamente falando, daquele tempo para cá, passaram por esse colégio aqui. Benedito Valadares, você estudou aqui? Não, Benedito é Pará de Minas, né? Ah, tá. Benedito estava do Pará. Mas esse pessoal aqui, por exemplo, de Tapicerica, Cláudio, essa região toda aqui, ó, Formiga, todo mundo estudou aqui, porque era a maneira dos nossos fazendeiros da época, com seus filhos lá da roça, em vez de irem para Belo Horizonte, vinham para esse colégio aqui. Então ficou aqui esse tempo em regime aberto, em regime fechado, em regime, né, com internato, masculino, feminino. Então a coisa que funcionou assim. Por isso que lá em cima o dormitório. Então, aqui, nessa região aqui, era a sala de ginástica, chamava ginásio, né? Tinha ginástica. O refeitório era lá no balcão, assim. Foi quando as irmãs vieram aqui, elas já pegaram o refeitório desse lado de cá. Foi desocupado. A razão pela qual depois nós alugamos lá, né? Fizemos lojas, etc, naquele galpão. Beleza. Conte um pouco sobre o que você sabe do Colégio São José São Geraldo. Bom, o colégio veio para Divinópolis em 1960. As irmãs tinham um curso normal. O curso normal era o curso para formar professoras que iam dar aula com o antigo curso primário, que eram as primeiras 4 séries, né, da formação. Depois, quando as irmãs vieram, elas foram morar no casarão, esse casarão que tem na Praça da Catedral, né, que não é exatamente esse que está aí, porque ele tinha uma parte mais no fundo que foi derrubada e houve um movimento, inclusive eu até participei, né, a gente fez um abraço simbólico e não permitiu que o casarão fosse derrubado totalmente. Aquilo que está lá é só uma parte do que era o casarão originalmente. Dali, as irmãs foram para o prédio onde hoje funciona as obras sociais da diocese, né, o Centro Diocesano de Pastoral. Ali funcionou o Seminário Menor da Diocese, até mais ou menos 1965 ou 66, a data eu não me recordo, e as irmãs tinham então, continuaram tendo o Colégio São José, que era o concurso normal, e assumiram o Ginásio São Geraldo. Esse Ginásio São Geraldo foi uma escola que nasceu em Pará de Minas, depois foi trazida aqui para Divinópolis pelo professor Martin, que era um francês, inclusive ele é parente de Santa Teresinha, a santa francesa, e era um colégio interno para homens, só tinha homens, assim como o Instituto era um colégio interno para as mulheres, isso era comum. As irmãs então assumiram a direção do Ginásio São Geraldo. Elas ficaram lá nas obras até 1975, porque em 1976, como eu já falei, elas inauguraram o prédio novo, né, e foram morar lá no prédio e trouxeram as 2 escolas para o prédio. E havia uma irmã lá no colégio, chamava-se Irmã Maria de Lourdes, que era secretária do colégio, e ela fez todo um trabalho para preservar, né, todos os documentos do Ginásio São Geraldo, que já tinha mais de 50 anos de existência, e não deixar que isso acabasse. Qual foi a ideia dela? Foi fundir as 2 escolas. É por isso que o colégio chama Colégio São José e São Geraldo. O nome é diferenciado, né, porque a gente praticamente não vê uma escola com 2 nomes, mas a razão do colégio ter esses 2 nomes é essa. A história é muito longa. Hoje eu sou professor, mas eu comecei aqui na escola como aluno, né? Eu nasci em 1976 e em 1979 eu entrei aqui na escola, no jardim, chamava Jardim Menino Jesus. Eu e mais 3 alunos fomos os primeiros alunos do jardim, né? E eu estudei 13 anos da minha vida aqui no colégio, até o primeiro ano do ensino médio. Aí depois eu fui para outra escola, porque o ensino médio na escola acabou, sabe?
estava tendo pouco aluno, teve um boom aqui em Divinópolis de várias outras escolas e acabou o público se diluindo, né? Então, no segundo ano eu fui para outra escola. Aí eu me formei em letras, né? Licenciatura em português, para me tornar professor de português. E foi um professor aqui da escola que, com certeza, foi uma grande influência para que isso acontecesse. O professor Antonino de la Pedrara Rezende era professor de português. E eu gostava muito das aulas dele, das coisas que ele falava. Eu falava, cara, né? E quando a gente está nessa fase de terceiro ano, você não sabe muito bem o que você vai fazer ainda da vida. E eu acabei entrando no curso de letras e me encontrando, assim. Oi, gente, eu sou Maria Eduarda, eu tenho 17 anos. Eu sou o Túlio, eu tenho 18 anos. Eu sou Maria Clara, eu tenho 18 anos. A gente está no terceiro ano. Eu estudo aqui há 4 anos e quando eu entrei na escola, uma coisa que eu senti diferente foi o jeito que os alunos me acolheram. Todo mundo assim muito amigável, todo mundo assim, se conhece muito aqui e foi diferente das outras escolas que eu já tinha estudado. Eu estudo aqui há 13 anos e eu entrei muito criancinha, fui muito acolhedora. A educação da escola é excelente, não tem nem o que reclamar. E o melhor pra mim foi igual o Túlio falou, a escola é muito acolhedora, muito amiga, tá ali disposta sempre pra te ajudar. E isso pra mim não tem preço nenhum. E eu entrei no 8º ano e eu vim a convite de uma amiga e ela sempre me falava dos jogos que tinha e tal, e eu fiquei muito interessada, porque na minha outra escola não tinha. São várias coisas, né, que a gente vou dizer assim, por exemplo, os colegas que a gente tinha, né, que a gente teve. Eu particularmente tive uma colega que acabou depois sendo a minha esposa, né, que é inclusive professor da maioria de vocês, que é a Maria Elisa. Nós estudamos juntos. Algo que me marcou durante minha fase de aluno, conhecer o meu marido, meu amor, que está comigo até hoje. Olha, essas aulas desse professor de português, eu me lembro muito pouco das outras aulas, praticamente nada, mas as aulas desse professor eram sempre marcantes e me lembro muito dos jogos. Um lado bom da escola são os jogos, a escola está sempre incentivando o aluno nos esportes, a gente está inscrito sempre em várias competições e esse ano para mim é incrível, é uma competição assim, sem igual. Memória, inteligência, vontade, sensibilidade. Missão. Dignidade. Valores. Dedicação e amor ao Chão. Sou mais São José! Sou mais São José. Sou mais São José.